Aviso, eu não fiz nenhum tipo de estudo aprofundado sobre o tema deste vídeo. É só uma exploração bem superficial e rasa do tema, então sinto muito se eu falar alguma besteira aqui, mas ao mesmo tempo eu não tô nem aí. Todos sabemos que roubar é errado e muito feio, mas ao mesmo tempo não dá pra negar que uma pessoa capaz de roubar objetos extremamente bem protegidos, bem debaixo do nariz de todo mundo, é estranhamente admirável. E acho que foi daí que nasceram as histórias dos ladrões cavalheiros, ou ladrões de cartola, como eu gosto de chamá-los. Homens e mulheres que, apesar de não precisarem de dinheiro realmente, são mestres em seu ofício e cometem os atos de cleptomania mais impossíveis que seu autor consegue bolar. Normalmente com aviso prévio e normalmente com boas intenções, roubando itens caros de ricos corruptos. Costumam se vestir como mágicos de circo, os quais provavelmente foram uma grande inspiração, e tem como rivais ou inimigos naturais algum policial ou detetive em particular. E antes que vocês apontem, sim, Robin Hood é possivelmente o primeiro deles. E um dos mais famosos ladrões de cartola da literatura é Arsène Lupin, protagonista dos contos de mesmo nome escritos pelo autor francês Maurice Leblanc no começo do século passado. E bom, são histórias de um ladrão de cartola. Lupin, que é tudo aquilo que eu descrevi ainda agora e ainda por cima um mestre dos disfarces, rouba coisas. E o divertido das histórias dele é que são contadas do ponto de vista de outras pessoas, não do Arsène. A graça para o leitor está em descobrir qual personagem do caso em questão é ele. O Lupin foi muito popular mundo afora, inclusive no Japão, e influenciou sua cultura pop. E é aqui que eu queria chegar. O nome Lupin pode ser familiar para alguns de vocês porque, bom, em 1967, um autor japonês conhecido pela alcunha de Monkey Punch desenhou histórias protagonizadas pelo seu OC, o neto japonês de Arsène Lupin, ou como é mais conhecido, Lupin III, sabe, Lupin III. Só que diferente do avô, esse Lupin não é muito cavalheiro. Ele é devasso, pervertido, mulherengo, um bom vivão, meio detestável, mas que como ladrão faz jus à sua linhagem. E que também não tem o guarda-roupa, o que é um crime. De todos os títulos neste vídeo, Lupin III com certeza é o mais bem sucedido. No Japão, é ícone cultural. E por sinal, os animes mais recentes dele são ótimos, recomendo. Quer dizer, não que os antigos não sejam ótimos também, eu tenho certeza que são. Eu só tô dizendo que, sabe, pro público jovem contemporâneo, talvez... enfim. O arquétipo desse tipo de ladrão, que no Japão é conhecido como Kaito, ou ladrão fantasma, é bastante popular em animes e mangás. E sim, até em produções infantis. O que eu acho bem divertido, porque, como eu disse no começo do vídeo, roubar é errado. Como vender essa fantasia para um público jovem sem passar uma mensagem nociva? Bom, vamos dar uma olhada em uns exemplos. A manifestação mais comum dos Kaitos é como figuras românticas, porque um homem esbelto de terno que é mais inteligente do que todos em um trem não é só estranhamente admirável, como também é extremamente sexy. Logo, são populares em histórias de romance, especialmente naquelas feitas para adolescentes. O primeiro exemplo que me vem à cabeça é de Nadia, ou Ashita no Nadia, anime de 2003. Pare aí, Rosa Negra! Ele veio mesmo! Rosa Negra! Para os que se embriagam com a bela Veneza, vou mostrar a verdade por trás de uma máscara como diversão dessa noite. Divirtam-se! Esse é o ladrão misterioso Rosa Negra, um dos personagens-chave da trama da série e um dos diversos interesses amorosos da protagonista, a epônima Nadia. Exímio ladrão, máscara, roupa preta, e ele até coloca seu próprio toque pessoal no figurino com sua capa temática de corvo. Ah, e rosas, claro. Shoujos. Eu adoro também como a Nadia imediatamente justifica as ações dele moralmente segundos após conhecê-lo. Esse homem é um ladrão! Mas na cidade as pessoas diziam que ele estava do lado delas. Bom, então não é um problema tão grande. Viu? É um partidão! À medida que a série avança, descobrimos muito mais coisas sobre ele, mas são revelações divertidas que eu prefiro preservar para quem ainda não assistiu. Então, por favor, sem spoilers nos comentários. E não dá pra falar de Kaitos e romances sem mencionar Sailor Moon. É, sério. Especificamente no mangá.
Em um dos primeiros capítulos, vemos o Tuxedo Mask fazendo uma onda de crimes na surdina para encontrar o lendário Cristal de Prata. Ou seja, ele era totalmente um Kaito, mas isso só dura um capítulo ou dois. Logo depois ele vira aquele suporte pouco eficaz das Sailor Guerreiras que todos conhecemos e amamos. E sinceramente, mesmo depois dele largar a função de Kaito, o design não engana. Cartola, capa, máscara, rosas, essa carta de baralho estranha na abertura, tudo é bem Kaito. Falando em Sailor Moon, existem também obras que combinam todo o arquétipo de garota mágica com a cultura Kaito. Tome por exemplo Kamikaze Kaito-Jan, mangá de Arina Tanemura de 1998. Aqui, a Kaito é a protagonista da história, uma menina chamada Maron que se transforma na Ladra Vento Divino Joana. Sim, Joana, porque ela também é a reencarnação de Joana Dark, sabe? Aquela famosa ladra. A missão desta Joana é usar pinos de costura para remover demônios de dentro de pinturas e transformá-los em peças de xadrez, roubando sua beleza ilusória. É uma adaptação meio estranha da ideia de Kaito. O mangá inteiro é bem estranho, na verdade. Mas é o tipo que eu acho mais interessante. O roubo aqui é imaterial ao invés de material, o que torna a história bem mais fácil de vender. Todo o charme do kaitosismo sem nenhuma de suas consequências legais. Não que não haja polícia aqui. Mas é bem competente. Aliás, a única integrante da polícia levada a sério é a melhor amiga da Maron, que quer desmascarar Joana por motivos mais pessoais. Todo o mangá é bem pessoal, na verdade. O mais certo seria descrevê-lo como um romance bem direto que só ocasionalmente inclui alguns roubos e algumas lutinhas. Dito isso, ele foi adaptado pela Toei em um anime de 44 episódios que, pelo que eu ouvi falar, é bem mais tipicamente monstro da semana. E é tão feio. E claro que a Maron tem um interesse amoroso nesse mangá de romance, né? E ele também cumpre o papel de seu rival. Ele é o Kaito Sinbad. Bom, pelo menos esse personagem tem alguma relação com ladroagem. Sentai, por outro lado, pensou diferente. Assim como Kamikaze Kaito-Jan, a protagonista, Sentai, é uma garota mágica, abençoada pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, é sério. Aqui o roubo é material, mas a Sentai basicamente sempre rouba de ladrões, então tá tudo bem, já que ladrão que rouba ladrão e tudo mais. Mas a minha parte favorita de Sentai é que o interesse amoroso / rival dela é o representante da polícia. Sim, um policialzinho mirim da idade dela e olha, ele tem até a roupinha de policial com suspensório e tudo, que fofo! Onde é que tava esse anime na minha infância? Sentai também tem a distinção de ser a série desta lista que mais se aproveita da imagem do ilusionista, do mágico de circo que eu falei no começo. Cartolas, pombos, fumaça, é o pacote completo. Apesar da roupa dela ser mais de assistente de mágico do que de mágico. O patriarcado é um saco, né não? Mas além do Kaito ser uma figura romântica, ele também é descolado e aventureiro. Claro que dá pra vender ele pra meninos também. E se há uma série que é expert em vender coisas pra meninos, é Super Sentai. Sabe, a versão original dos Power Rangers. O Sentai deste ano de 2018, Lupin Ranger vs Pet Ranger, transformou as figuras do Kaito e do policial que o persegue em duas equipes rivais de Colan. Acho que tá meio na cara qual é qual, né? Os 3 Lupin Rangers têm como objetivo roubar certos itens portados pelos monstros da semana, a Kaito Collection. Como dá pra imaginar, eles não pertencem aos monstros. Mais uma vez, a ladroagem não é moralmente repreensível, apesar dos policiais Pet Rangers não concordarem. E cara, eu adoro como as roupas dos Lupin Rangers adaptam elementos típicos dos ladrões fantasmas, tipo a cartola e a capa, em um uniforme normal de Sentai. Até em Colan, Kaitos são muito estilosos. Um outro exemplo também bem descarado na venda de brinquedos é o anime Kaito Joker, também conhecido como Mysterious Joker. Por que é descarado? Bom, aqui nosso protagonista é um Kaito chamado Joker, chocante eu sei, e ele e seu assistente ninja roubam coisas de magnatas corruptos, usando em cada episódio uma pancada de baixa utilidades coloridas e convenientemente marketáveis. Não tenho muito a dizer sobre Joker porque não cheguei a assistir muito, mas sinto que só de ver essas cores berrantes e esses cabelos de Beyblader já dá pra ter uma boa noção do que se trata. Bem que podia passar no Disney XD daqui, né? E falando em cartas de baralho, que coincidência que este Kaito chamado Joker precedeu um outro Kaito chamado Joker que é muito mais famoso na internet, né? Claro que estou falando de Persona 5, sexto jogo dessa subsérie da franquia Megami Tensei.
Sim, sexto. É complicado. Diferente do resto dessa lista, não é pros pequeninos, mas não dá pra deixá-lo de fora de uma discussão sobre Kaitous. O jogo é Kaitou. Os heróis de Persona 5 são um grupo de ladrões fantasmas adolescentes, mas que só operam no mundo da percepção humana, não no mundo real. O que eles roubam são tesouros de lugares conhecidos como palácios, grandes labirintos que simbolizam o ego de suas vítimas. E os tesouros dentro deles também são simbólicos, representações metafísicas do que a pessoa em questão tem a esconder do mundo. Como dá pra perceber, o lance de Persona 5 é mais analisar as convenções de histórias de Kaitous em um nível psicossociológico. Afinal, o que o conjunto de um ladrão fantasma, sabe, sua teatralidade, sua roupa, seu cartão de visita, etc., dizem sobre eles, sobre a sociedade, sobre nós? Megami Tensei não brinca em serviço, mas não me entenda mal. O jogo concorda comigo que Kaitous são super legais e celebra eles lindamente, com várias homenagens a ladrões famosos, incluindo o próprio Arsène Lupin, que é o persona do protagonista, isso pra não falar de todo esse estilo. Mano, Persona 5 é tipo estilo o jogo, adoro. Ele tem uma adaptação em anime também, que eu nunca assisti, mas pelo que eu ouvi falar, joguem o jogo se puderem. Bom, acho que já chega de vídeo. Claro que tem muitos mais ladrões fantasmas por aí do que esses que eu listei. Aliás, como poderia não ter? Eles são tão legais! São tipo a junção perfeita de 3 dos melhores elementos da vivência humana: teatralidade, desacato à autoridade e poder esfregar isso na cara dos outros impune. Seja um Kaitou, você também! Ser Kaitou é divertido, legal e popular! Mas falando sério, roubar é errado e muito feio. Não roubem, e se tiverem roubado, devolvam. Especialmente você, Fábio, moleque escroto que roubou minha fita de Turok quando eu tinha 10 anos. Quer dizer, não que eu queira jogar Turok de novo, mas são os princípios, sabe? Eu esqueci completamente de mencionar The Angel nesse vídeo. Bom, fica pra um outro dia.